Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor Fernandes e estou aqui mais uma vez para ajudá-los aqui com os conteúdos de Geografia de sétimo ano. Então, pessoal, o tema dessa videoaula de hoje é sobre Brasil, distribuição e crescimento da população. Bom, o Brasil ele é um país populoso e pouco povoado. Mas como assim populoso e pouco povoado? Bom, pessoal, o Brasil ele possui uma média de assim, a base de 210, 211 milhões de habitantes. Aqui no texto está dizendo que até 2010 era 190 mil. Mas só que como não foi feito o censo 2020, então não dá para saber. Mas a ser estimado é que a população tenha crescido até 211 milhões. Então, pessoal, que nem está falando aqui na estimativa de 207 em 2017. Então, com a quinta maior população do mundo, é um país populoso, pois sua população absoluta, isto é, a soma de todos os seus habitantes, é elevado. No entanto, o Brasil é considerado um país pouco povoado. Por quê? Porque se a gente pegar a região norte todinha, a região noroeste, centro-oeste, ela é bem pouco povoada. Por exemplo, a população do estado, da capital de São Paulo tem a população maior do que a região da Amazônia toda, na região norte, por exemplo. Por quê? Porque ela é pouco povoada. Ela é grande de extensão, pouco povoada. Agora, a cidade de São Paulo, que é uma cidade, uma capital do estado de São Paulo, possui uma população muito densa, ou seja, uma população muito grande, ou seja, bem elevada. Então, o que acontece aqui? Países muito povoados não são necessariamente muito populosos. Em muitos casos, é a pequena área do território de um país que determina altas densidades demográficas. Note que a maioria dos países citados na tabela 1 é insular, ou seja, situado em ilhas. Então observe aqui: Singapura, Bahrein, Maldivas, Malta, enfim. Esses países eles possuem a população de 5 milhões, de 1 milhão, 418 mil, mas só que a densidade demográfica deles é bem alta. Por quê? Porque essa população em uma ilha é muita gente, há uma densidade demográfica muito grande, ou seja, é pouco espaço, pouco metro quadrado por habitante. Então, uma população bem espalhada. Então, a distribuição da população é influenciada por fatores naturais e econômicos, que podem ser permissivos ou restritivos à população. Entre os fatores naturais permissivos, podemos citar de um lado climas amenos e relevos com baixas declividades, e como fator econômico, o dinamismo da economia em uma região. Esses fatores podem formar uma área de atração da população. Por outro lado, o clima desértico muito frio, bem como o declínio de atividade econômica em uma região, são exemplos de fatores naturais e econômicos restritivos, que dão origem a uma área de repulsão da população. Então, quando dizemos que a densidade demográfica do Brasil é de 24, habitantes por quilômetro, é importante compreender que esse dado é uma média. Ou seja, pegado todo o território brasileiro no geral e feito uma média. Não que todo mundo tenha 24 quilômetros por pessoa, né? Mas 24 quilômetros quadrados por pessoa. Porque, por exemplo, em São Paulo, cidade grande, o metrô é ao contrário disso, né? Você pega o metrô assim, é 9 pessoas por metro quadrado. Ou seja, é muita gente. Você pega um prédio, mora lá 500 pessoas em um edifício, e o edifício está num terreno de 10 por 30, entendeu? Então uma densidade demográfica muito grande. Enfim, mas e a distribuição da população brasileira ela é bem irregular. Áreas onde existe até mais do que isso, de 24 quilômetros por metro quadrado, de uma pessoa para outra, de um território para outro, e áreas onde tem muita pessoa por metro quadrado.
Então é bem irregular a distribuição do país. Observe aqui o que eu estou falando. Brasil, densidade demográfica 2010. Então, aonde tem mais de 100 habitantes por quilômetro, são as áreas vermelhinhas aqui no mapa, na escala aqui. Então, observe aqui. Vermelhinho em São Paulo, aqui São Paulo é um estado que mais tem gente, né, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste no geral. É bem populoso. E aqui, pessoal, são as áreas onde tem menos população, menos populosas. Brasília, Distrito Federal, Mato Grosso aqui em algumas áreas, entendeu? E menos de um, aqui no caso, por quilômetro quadrado, seriam essas áreas do norte, né, que eu disse, né, a região amazônica, essa aqui é o Amazonas, tudo. Enfim, são áreas que tem bem pouca gente, é bem pouco habitado, né? E Manaus, que é a capital, tem bastante gente, mas só em comparação com qualquer outro lugar, tem bem menos gente e assim por diante, tá, pessoal? Então, observe aqui. Brasil, estimativas da população e densidade demográfica das grandes regiões, 2017. Então, as áreas onde tem mais população, aqui, de acordo com onde tem a densidade demográfica maior, mais população não, a densidade maior. Que, por exemplo, a população aqui do Nordeste é de 57 milhões, certo? O do Sudeste é de 86 milhões. Então, observe que a área por quilômetro aqui é bem maior do que dessa. Ou seja, a densidade demográfica do Sudeste é de 94 e a do Nordeste é de 36. A região sul do país, que tem uma população menor do que a do Nordeste, ela tem uma densidade maior, porque tem mais gente no sul. Ou seja, perdão, mais gente por quilômetro quadrado. Certo? Centro-Oeste. Centro-Oeste tem uma densidade demográfica de 9,9. Por quê? Porque na área aqui é de 1.616. Então, significa o quê? Que se a gente for analisar aqui, uma área que tem uma densidade demográfica, uma população maior é a região sudeste, que a gente estava analisando. E o sul tem uma densidade demográfica muito maior do que do nordeste. Apesar que o nordeste tem uma população quase o dobro da região sul, mas a densidade demográfica é bem maior na região sul do país. Então é isso. Bom, pessoal, eu queria mostrar aqui um slide referente a essa explicação aqui dessa apostila, certo? Eu vou abrir ele aqui. Vamos aqui. Observem a distribuição da população absoluta. Dados gerais, população relativa 20 habitantes por quilômetro quadrado. Então, observe aqui. O Brasil, certo? Observe aqui que a área maior aqui, né, onde tem mais vermelhinho, é onde é mais populosa. Pelo menos a gente viu lá na apostila. Então, pessoal, a população brasileira ocupa o território de modo bastante irregular. A regra geral no Brasil é a diminuição progressiva da população absoluta e da densidade demográfica no sentido litoral interior, que isso ocorre por duas razões fundamentais. Qual a primeira razão? A primeira razão que é a condição do país como ex-colônia de exploração e a consequente dependência econômica criaram necessidade de contato com o mundo exterior. Ou seja, por isso que fica mais próximo da área de litoral e de cidade grande. A concentração dos principais atividades econômicas, agricultura, indústria e da urbanização no setor oriental do país. Exemplo, enquanto a densidade demográfica do estado do Rio de Janeiro é de 314,4 habitantes por quilômetro quadrado, a de Roraima não atinge nenhum habitante por quilômetro quadrado. Aí tem umas reuniões demográficos. A taxa de natalidade da população diminuiu. De 1990 a 2000, diminuiu alguns pontos. Taxa de mortalidade da população também diminuiu. E a taxa de fecundidade também diminuiu. Porém, a população continua nascendo, pessoas diminuem as mortalidades das pessoas e a taxa de fecundidade, ou seja, as pessoas que no caso estão procriando, ou seja, diminuiu também um pouco. Esperança de vida ao nascer aumentou,
de 1990 a 2000. A taxa de mortalidade infantil também diminuiu bastante. Essas questões também influenciam nas questões culturais. A taxa de analfabetismo é de 13,3%, mas isso deu uma boa diminuída em alguns anos. Escolaridade de 5 a 7 anos, domicílios com rede geral de abastecimento de água, 79,8%. E essas taxas, pessoal, elas não são absolutas, né? Elas podem dar uma variada. Nessa questão aí dos domicílios com abastecimento de água, isso influencia também na questão de saúde e questão de mortalidades. Domicílios com rede geral de esgotamento sanitário. Geralmente nas principais cidades existe esgoto, né? Não utilizam fossas. Aqui, pessoal, nesse gráfico aqui mostra o seguinte, mostra o porquê da diferença de densidade demográfica no nosso país. Por que ela é irregular? Ela é irregular porque 81,2% da população ela vive em regiões urbanas e 18,8% vive em áreas rurais. Então, pessoal, a área rural é a área onde tem muito sítio, muita fazenda, onde se produz as produções monocultoras, soja, milho, essas coisas. Enfim, lá tem bem menos gente do que em áreas urbanas, certo? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. O censo. O levantamento de dados que realiza a contagem da população no país, estado ou município, é chamado de recenseamento ou censo. É por meio dele que conhecemos também outras características da população, como a composição por idade, gênero, nível de instrução e assim por diante. Então, o governo utiliza esses dados do censo para o planejamento de políticas públicas, por exemplo, possuindo dados sobre o crescimento da população, sua composição por idade, os governos ficarão sabendo quantas vagas nas escolas do ensino fundamental, médio e universitário precisam ser criadas para atender a população, quantos empregos serão necessários anualmente para absorver os jovens que entram no mercado de trabalho, quantas habitações precisam ser construídas, quantos leitos hospitalares precisam ser criados, assim por diante. Tá, pessoal? Então, para isso que é importante o censo, esse recenseamento. O crescimento da população brasileira. Há duas causas básicas do crescimento. A contribuição da imigração e o crescimento natural ou vegetativo da população. Então, pessoal, o Brasil ele sempre foi palco de muitas migrações. A primeira migração do nosso país é a imigração portuguesa. Por que portuguesa? Porque foi quando os portugueses vieram para o Brasil, que descobriram o Brasil, né? Ou seja, e com isso tentaram ocupar o território. Depois disso teve a escravidão, onde trouxeram muitos africanos. Depois da escravidão, no fim da escravidão, era necessário mão de obra. E nisso vieram vários europeus fugindo da Primeira Guerra Mundial no período e da fome. Então, o que acontece? Vieram espanhóis, italianos, portugueses e assim por diante, alemães e até japoneses vieram para o Brasil. E o Brasil, consequentemente, durante várias décadas, continuou tendo várias imigrações. Migração de chineses, japoneses, depois bolivianos, haitianos, venezuelanos por último aí. E é assim, pessoal. Então o Brasil sempre acaba recebendo muita gente. Receber pessoas dos países orientais, no caso países árabes, e assim por diante. Então, a entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1975. Observe aqui. Então, esses picos aqui são os picos das principais imigrações, períodos de imigração. Então, como vocês podem observar aqui, em 1890 teve bastante pessoas que vieram para cá após o fim da escravidão. Aí, em 1905, aí foi diminuindo bastante. Depois, após a Primeira Guerra Mundial, teve bastante migração, como eu disse. Aí depois, conforme foi passando o tempo, foi diminuindo as migrações, aumentou, teve seus altos e baixos. Então, é assim a questão da imigração no Brasil. Bom, crescimento vegetativo significa o que, pessoal? Significa que
o Brasil, a população, ela continua crescendo, mas diminuindo na questão das taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, o, nesse gráfico aqui mostra aqui de roxo a taxa de natalidade de 1900 a 2020 aqui. Observe que a taxa de natalidade de porcentagem era de 45%, ela caiu a quase 10 aqui, ó, entendeu? E a taxa de mortalidade, que era de 28 a 29 aqui, ela caiu a quase 5%. Então as pessoas, elas estão nascendo menos pessoas, porém a mortalidade do nosso país, ignorando aí o período de pandemia, ele também continua, ele caiu também. Então, seria preocupante se a natalidade estivesse abaixando e a mortalidade estivesse aumentando. Se fosse ao contrário, era preocupante, certo? Então, temos aqui uma questão de homens e mulheres. Então, temos aqui também que analisar que 49% da população é mulher e 50% é homem. Então, pessoal, o que acontece? Nessas porcentagens que eu estou falando para vocês, eu vou voltar aqui no slide aqui. Cadê? Perdão, mulheres é 50,8% e 49,2% homens. Nessa questão, significa o quê? Que a expectativa de vida da mulher é maior e a dos homens é bem menor. Então significa o quê? Que a mulher que é a que fecunda o homem, no caso, que faz nascer o homem, a população é muito maior. A questão aqui da nossa população: jovens 0 a 14 anos, é quantos por cento? Temos aqui 0 a 14, adultos de 15 a 64 anos é bem maior, e idosos 65 anos ou mais é bem pequena também, mas estão vivos. Então isso significa o quê? Que a população é muito jovem, a população brasileira ela está nova, e com isso muitas pessoas não morrem, e a população, mas também nasce muito menos, porque aqui os jovens são bem menores do que os de adultos. Então, pessoal, voltando aqui, a questão de vacinação. Questão independente de ideologias, pessoal, vacinação sempre trouxe garantia de que as pessoas, no caso, morram menos. Observe aqui, ó, diversos fatores explicam essa redução de mortes no Brasil, de mortalidade. Uma é um progresso da medicina, né, com várias descobertas de várias doenças e vacinas, maior conscientização da população contra a prevenção de doenças, fazer exercício físico, alimentação mais saudável e assim por diante. Então, esperança de vida ao nascer, aqui de 1930 a 2020. Observe que em 1930 a idade de média da população era de 41,5 anos, a idade média da população, certo? Ou seja, uma pessoa com 40 anos ela é considerada uma pessoa idosa, uma pessoa que já estava uma vivida, né? E hoje a expectativa de vida é de 76 anos, ou seja, a população brasileira ela aumentou a expectativa de vida dela, porque hoje em dia a gente vê pessoas de 62 anos trabalhando normal, igual um jovem de 30, né? Até mesmo na escola a gente vê professores aí com mais de 60 anos trabalhando de boa, né? E assim por diante. Não só professor, a gente vê médicos, a gente vê advogados, juízes, e que estão com uma idade bem avançada e trabalhando normalmente, certo? Bom, pessoal, agora que chegamos aqui na parte das atividades. Uma coisa que eu gostaria de destacar: todas as atividades elas são baseadas no texto da apostila. Vocês não precisam procurar as atividades em outros locais, inclusive com exceção dessa primeiro exercício, que vocês vão pesquisar no site IBGE Cidades a informação que está pedindo aqui no primeiro exercício. Qual é o primeiro exercício? Você sabe qual é o total da população do município em que você vive? Se você não souber,
pesquise no site IBGE Cidades. Então é somente esse exercício que vocês vão pesquisar na internet. Bom, a densidade demográfica da grande região onde você vive é maior ou menor do que a do Brasil? Vocês vão utilizar pelos gráficos na apostila. De acordo com a figura 1, ou seja, figura 1 da apostila, em quais porções do território está mais concentrada a população brasileira? Justifique sua resposta. Há problemas como desemprego, falta de vagas nas escolas e de habitações no município em que você vive? Explique. Analise o gráfico da figura 3 e aponte quando ocorreu o maior pico de imigração no Brasil. Tem no texto também, pessoal. Então, tudo vocês vão buscar as informações no texto, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas de qualquer exercício, por gentileza, pessoal, me procurem no WhatsApp, no grupo da escola, tá? Que eu ajudo vocês, tá bom? O que não pode é vocês entregar a apostila sem responder ou sem colocar nome também, que vem algumas apostilas sem nome, tá, pessoal? Então, pessoal, desde já agradeço a atenção de todos. Tenham um ótimo estudo e um ótimo dia. Muito obrigado pela atenção.